Fala, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura e hoje nós estamos no dia de número 8 de 365 dias. Nós vamos seguir com a nossa leitura hoje e assim, os textos que nós vamos ler hoje são textos narrativos e de histórias muito conhecidas. Honestamente, não tem muita coisa assim que possa causar divergência, mas uma coisa ou outra aqui dá até para a gente comentar. Mas no que diz respeito à interpretação, que é o objetivo também da leitura desse ano, não tem muita coisa que venha exigir muito no caso daqueles princípios para a interpretação, porque os textos são bem claros. Mas hoje vamos falar da ceia, nós vamos falar da prisão de Cristo, nós vamos falar da sua morte e da sua ressurreição. Vamos abrir a Bíblia então no livro de Marcos. Não esqueça aí de deixar o seu nome nos comentários, de onde você está nos acompanhando, de dar o seu like, marcar aí a sua presença, na nossa sala de leitura diária. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui também a minha Bíblia. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, graças te damos porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por causa das tuas misericórdias, Senhor, que estamos aqui mais uma vez. Senhor, tem nos dado força, saúde, disposição. E o que pedimos a Ti nesse momento é que abra o nosso entendimento de todos aqueles que estão envolvidos nesta sala de leitura, neste momento, quer seja no horário das 6 da manhã ou durante o dia, enfim. O momento em que ela está conectada através dessa transmissão, que o Espírito do Senhor traga a revelação e o entendimento da Tua Santa Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, vale a pena também dizer para você o seguinte: fique livre para fazer as anotações que você também achar importante, que você achar interessante, tá? A Bíblia é sua. Uma coisa ou outra eu vou dando um toque, olha, circula, escreva aí do lado, mas fique livre para fazer as suas anotações, até porque tudo aquilo que eu falo para você anotar, depois eu estou enviando lá o PDF para vocês, né? É tipo um livro no seu celular, para você poder consultar. Eu achei interessante, algumas pessoas me mandaram foto que já imprimiram na sequência e estão aguardando aí terminar a leitura do livro de Marcos para poder encadernar. E nós vamos terminar hoje, Hoje nós vamos terminar a leitura do livro de Marcos, aí você imprime tudo para que você possa encadernar, tá? Então vamos lá, Marcos, deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Marcos, capítulo 14. Após 2 dias, era a festa da Páscoa e dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e os escribas buscavam como poderiam prendê-lo com astúcia e matá-lo. Mas eles disseram: não no dia da festa, para que não haja tumulto entre as pessoas. E estando ele em Betânia, na casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, muito precioso. Ela, quebrando o vaso, derramou sobre a sua cabeça. O vaso de alabastro, acredito que a maioria, dos evangélicos, das pessoas que têm contato com a palavra sabe, Tem até muitas músicas aí que falam sobre o vaso de alabastro e tal, mas era um vaso de perfume que tinha um gargalo comprido e considerado naquela época até como um item de luxo, aquele vaso. E ela quebrou aquele vaso, derramou sobre a cabeça, versículo 4. E alguns que em si mesmos se indignaram disseram: para que se fez esse desperdício do unguento? Porque podia ser vendido por mais de 300 denários
e ter dado aos pobres. Eles murmuravam contra ela. Então, se você quiser fazer aí a sua anotação do lado, anote. Falei sobre o vaso de alabastro, você coloca aí que era um vaso de perfume, porém com um gargalo comprido, e 300 denários era o salário equivalente aí a 300 dias de um trabalhador comum, quase um ano de trabalho. Então veja que tinha um valor, né? Aquele unguento, aquele perfume. Versículo 6. E Jesus disse: deixai-a sozinha, por que a afliges? Ela tem praticado uma boa obra para comigo. Porquanto tendes os pobres sempre convosco, e sempre que quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, esta fez o que podia. Ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Esse ungir o meu corpo é diferente daquele ungir que muitas pessoas conhecem, tá? Ela ungiu, né? Tem algumas igrejas aí que tem o ritual da unção, né? Mas eu já disse que ainda esse ano eu vou falar para você sobre uma aula que nós temos sobre o óleo da unção. Mas esse ungir o meu corpo era o corpo todo, embalsamar, passar aquele óleo no corpo todo, né? Normalmente faziam isso com os mortos, no sentido de preservar por mais um tempo. Então ele disse: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para o sepultamento. Na verdade, eu vos digo que onde quer que este evangelho seja pregado em todo o mundo, isso também que ela fez será contado para a sua memória. Lembra que Jesus, ele disse para os seus discípulos que um dos sinais que antecederia a sua vinda seria a pregação do evangelho por todo o mundo? Então, aqui de novo ele está falando, onde quer que esse evangelho seja pregado em todo o mundo, quer dizer, confirmando aquela profecia que ele tinha dito já. Isso que ela fez será contado para a sua memória. Veja, em que lugar que você está nesse momento. Coloquei, tem alguém nos acompanhando nesse momento de outro país? Coloquei. Aqueles que são aqui de Aracaju, aqueles que nos acompanham de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, mas tem também gente que nos acompanha de Portugal, que nos acompanha de Londres. Então, quer dizer, nesse momento, em outro lugar, em outro estado, em outro país, você está ouvindo falar do que essa mulher fez. Cumprimento também da profecia de Jesus. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi até aos principais sacerdotes para o trair. E eles, ouvindo isso, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. Ele buscava como poderia traí-lo em ocasião oportuna. Então foi lá, Judas, né, e combinou com aquela corja que queria prender Jesus, como iria entregá-lo em uma oportunidade oportuna. Em uma ocasião oportuna, desculpe. Por que uma ocasião oportuna? Porque sempre que queriam prender Jesus, Jesus estava cercado de muita gente. E eles não conseguiam por causa da multidão. Mas você vai ver que Judas vai levar esse pessoal no lugar certinho. No lugar onde Jesus estaria lá, só ele e alguns poucos discípulos. Versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando eles sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: aonde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele ouviu 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e ali encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao bom homem da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Com os discípulos. E ele vos mostrará um grande quarto superior, mobiliado e pronto. Ali fazei-nos os preparativos. E os seus discípulos foram e entraram na cidade, e acharam como ele lhes tinha dito,
e eles prepararam a Páscoa. E ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam assentados e comendo, Jesus disse: na verdade eu vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Vocês estão vendo, né? O texto ele é bem claro. É só se ater aqui. O único princípio de interpretação que a gente pode usar aqui é de respeitar como o texto quer ser lido. É um texto histórico, contando aqui a história de como tudo aconteceu. Talvez aqui no meio vai ter um texto normativo, eu aviso. Versículo 19. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após o outro: sou eu? E o outro disse: sou eu? O outro disse: sou eu? Veja que a gente percebe aqui que Judas, ele não estava debaixo de suspeita de momento algum, né? Você vê que ninguém percebia nada, ninguém realmente sabia. Quando Jesus falou que um ia trair, eles começaram a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Ninguém desconfiava, né, que seria Judas. Versículo 20. Mas ele respondendo disse-lhes: é um dos 12 que molha comigo o pão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito sobre ele. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o e o partiu, deu-lhes e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Bom, agora, apesar de ser um texto narrativo que narra uma história, aqui a gente vê entrar uma metáfora, né? Jesus pega um pão e fala: isso é o meu corpo. É claro que um pedaço de pão não é corpo de ninguém, né? Mas ele falou ali por metáfora, ou seja, uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Então, isso aqui é o meu corpo, comparado ao meu corpo, vai representar o meu corpo. Versículo 23. E tomando o cálice, e tendo dado graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Novo Testamento, Nova Aliança. O pacto do povo feito com Deus no passado, no Velho Testamento, foi também um pacto de sangue. O pacto feito com Abraão, o pacto feito com o povo que saiu da escravidão do Egito, no pé do Monte Sinai. A gente vai ler tudo isso lá no Velho Testamento. Então, no dia do pacto foi instituído a festa da Páscoa, a matança dos cordeiros por cada casa, foi passado o sangue na ombreira das portas. Eles estão no exato momento realizando esse ritual da Páscoa. Neste exato momento, Jesus ele está dando um novo significado. Falando: a partir de agora vai ser assim. Agora vocês vão comemorar dessa forma. Este é o meu corpo, eu sou o cordeiro. Se no passado, no tempo de Moisés, um cordeiro foi morto e derramado o sangue daquele cordeiro para marcar a saída, o êxodo do Egito, da escravidão, Jesus estava dizendo ali que hoje é o sangue dele que estava sendo derramado por muitos. A gente vai falar ainda mais sobre isso porque os 4 evangelhos falam sobre esse momento e a gente vai comentando mais. Versículo 25. Na verdade eu vos digo, não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Interessante, né? Você vê que Jesus cantou um hino com eles, né? Muito bacana. A gente vê que, de fato, o hino ele entra na liturgia de um culto a Deus, né? Só aqui a gente já vê alguns elementos que fazem parte de um sacramento, um ritual, que é o pão e o suco da uva, o vinho. E a gente vê aqui também o ato de cantar um hino. Orar a Deus, cantar um hino, os elementos que representam o sacramento, o pão, o suco de uva. Depois a gente vai ver mais, né, no Novo Testamento, que é a água do batismo também entrando. E a exposição da palavra, né?
a pregação da palavra. São as coisas que entram como parte da liturgia de um culto. O que passa disso já não é culto a Deus. O que tiver além disso aí já não é culto a Deus. Aí já alguma invenção de homem, alguma doutrina pontual de uma igreja que adotou aquele acontecimento, enfim. Mas é só a título de informação aí para vocês. Versículo 27. E Jesus lhes disse: todos vós vos escandalizareis de mim esta noite, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois de haver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas disse-lhe Pedro: ainda que todos se ofendam, eu todavia não. E disse-lhe Jesus: na verdade eu te digo, que neste dia, ainda nesta noite, antes do galo cantar 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Mas ele falou com mais veemência: ainda que se fosse preciso morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos eles. Pedro, que foi o porta-voz ali, o que levantou aquilo. Versículo 32. E eles foram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E retornando, encontrou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta pela 3ª vez e diz-lhes: dormi ainda e descansais? Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Jesus, ele deu até um basta ali, Falou para eles: fica aí vigiando. Por que ficar aí vigiando? Jesus sabia que a qualquer momento ele seria preso. Jesus, sentindo agonia, aflição, angústia por causa daquela hora, pede para os discípulos ficar vigiando e o sono não deixa, Os olhos pesados, eles dormem. Por 3 vezes acontece essa cena e Jesus fala: basta. Versículo 42. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E imediatamente, enquanto ele falava, veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Tá vendo? Aquela corja que eu falei para vocês desde o início. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E o que traía, tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com segurança. E chegando, aproximou-se dele imediatamente e disse-lhe: mestre, mestre, e o beijou. Falso, E lhe lançaram as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam, puxando a sua espada, feriu um servo do sumo sacerdote e cortou a sua orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes: saíste como a um... Perdão, deixa eu ler de novo. E respondendo, Jesus disse-lhe: saístes como a um ladrão, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas devem cumprir-se as Escrituras. E todos o deixaram e fugiram. E certo homem o seguia envolto em um pano de linho sobre o seu corpo.
nu, e lhe lançaram a mão. E ele, largando o pano de linho, fugiu despido. E eles conduziram Jesus ao sumo sacerdote, e com ele estavam reunidos todos os principais sacerdotes, e os anciãos e os escribas. E Pedro seguiu de longe, até dentro do palácio do sumo sacerdote, e ele sentou-se com os servos e aquecia-se no fogo. E os principais sacerdotes e todo o conselho buscavam testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, e não o achavam. Testemunho, no caso, é uma testemunha, né? Um testemunho. Então, prenderam ele e estavam ali buscando, alguma testemunha, alguém que pudesse falar alguma coisa para eles condenarem Jesus. Versículo 56. Porque muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não concordavam. E levantando-se alguns, testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhes dizer: Eu destruirei este templo feito por mãos, e em 3 dias eu construirei outro, não feito por mãos. Mas nem assim o seu testemunho concordava. O que quer dizer o testemunho concordava? Nas leis de Moisés, isso está lá em Números e Levíticos, eu vou colocar a referência no material de apoio para vocês. Dizia o seguinte, que teria que ter 2 testemunhas. Para levar alguém a julgamento, 2 testemunhas teriam que concordar. O que as 2 pessoas falassem, teria que estar em concordância. E assim, traz um aqui, fala, o que houve? Aí aqui ele fala, né? Aí, sai da sala, agora entra o outro, fala, o que houve? Então, os 2 têm que falar a mesma coisa, a história tem que bater para que realmente fosse acusado. Então, o que estava acontecendo aqui com Jesus? As histórias não batiam, os testemunhos não concordavam, eles estavam falando falsamente, eles não tinha motivo, não tinha nada para que o acusasse. Versículo 60. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? O que é isso que estes testemunham contra ti? Mas ele manteve-se calado e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a lhe perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que nós necessitamos ainda de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. Então, ali eles entenderam aquilo como uma blasfêmia, quando Jesus disse que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Então, falaram: você está blasfemando. Prenderam ele como culpado de morte. Versículo 65. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe a face, e dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servos o golpeavam com as palmas das suas mãos. Quer dizer, cobriram o rosto dele com um pano, para ele não ver nada. Aí via um e dava um tapa e falava: Profetiza! Dizendo o seguinte: fala quem é que está te batendo. Isso é só o começo, né? Só o começo do tormento do que fizeram com Jesus. Versículo 66. E estando Pedro embaixo no palácio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro se aquecendo, ela olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, nem compreendo o que tu dizes. E ele saiu para o átrio, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. E ele o negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante, né? O jeito de você falar é semelhante ao dele, semelhante
aos galileus? Você é um deles. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem de quem falais. Esse amaldiçoar, não é que ele estava amaldiçoando as pessoas. Ele começou a amaldiçoar no sentido de que eu seja maldito se eu estiver mentindo. Eu juro que eu não conheço esse homem, que eu seja maldito, sabe? Começou nesse sentido aqui. Versículo 72. E o galo cantou pela segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que ele dissera a Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, ele chorou. Vamos para o próximo capítulo, 15. E logo de manhã, os principais sacerdotes, reunindo-se em conselho com os anciãos e os escribas, e todo o conselho, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti? Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa, ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejassem. E havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes que tinham cometido assassinato na insurreição. E a multidão, gritando em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhes tinha feito. Mas Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Porque ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Pilatos percebeu, que o que estava acontecendo ali é que os principais sacerdotes estavam com inveja de Jesus. Então Pilatos foi para o povo e falou: vocês querem que eu liberte o rei de vocês? Versículo 11. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse novamente: então, o que quereis que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: crucifica-o. Então Pilatos lhes disse: por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: crucifica-o. E então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhes Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados o levaram para dentro do saguão, chamado Pretório, e convocaram todo o destacamento, e vestiram-no com púrpura, e entrelaçaram uma coroa de espinhos, puseram-no na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus, ironicamente, E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, cana é uma vara, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoraram. E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura, e lhe puseram as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgata, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. Eu não estou dando detalhes aqui, porque Marcos também não deu detalhes. Ele foi bem sucinto na história. Nos outros evangelhos vai ter lá como que ficou essa divisão da roupa de Jesus, vai ter outros detalhes. Versículo 25. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe de sua acusação estava escrita: Rei dos Judeus.
né? A identificação que foi colocada em cima da cruz. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os transgressores ele foi contado. E os que passavam insultavam-no, meneando as suas cabeças, né? Balançando as suas cabeças, e dizendo: ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, salve-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam uns aos outros: ele salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que foram crucificados com ele o injuriavam. E chegada a hora 6ª, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E a hora 9ª, Jesus gritou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: meu Deus, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: eis que ele chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja com vinagre e, pondo-a em uma cana, uma vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixa-o em paz, vejamos se Elias vem para tirá-lo. E Jesus, gritando em alta voz, rendeu o espírito. Como eu tenho dito, vai ter outros detalhes, essa questão aí do porquê ele falou Deus meu, porque me abandonou, a gente vai comentar nos outros evangelhos, tá? Ele sentindo dor, né? Gritou, e aí um soldado correu, deu vinagre, né? Acredita-se que o vinagre ele ameniza a dor, né? Por causa da quantidade de álcool que tem no vinagre, mas Jesus rejeitou, não quis, não tem negócio de amenizar a dor, não. Entregou o espírito, quer dizer, ali ele morreu. Versículo 38. E o véu do templo se rasgou em 2, de cima para baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galiléia. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. E chegada a tarde, pois era o dia da preparação, isto é, o dia antes do Shabat, a sexta-feira, José de Arimateia, um conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente a Pilatos e implorava pelo corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou que Jesus já estivesse morto. E chamando a si o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. Ele se maravilhou porque normalmente uma pessoa comum crucificada não morreria tão rápido. Ficaria ali ainda coisa de um dia e meio para depois morrer. Mas Jesus ele foi açoitado de tudo quanto é jeito, teve o seu lado furado, sangue totalmente derramado, e uma profecia precisava se cumprir. Ele iria morrer na sexta, aí vem sexta, sábado, domingo, ao 3º dia ressuscitar. Se deixasse ele para o sábado, ninguém ia poder tirar ele da cruz no sábado. No Shabat, né, os judeus, pelo menos, não poderiam, não trabalhavam. Então ia ficar para o domingo. Enfim, ia dar tudo errado, né? Então, José de Arimateia vai até Pilatos, pede para que o corpo de Jesus fosse tirado da cruz. Pilatos fica admirado, mas ele já morreu. Pergunta para o centurião, né, que confirma. Versículo 45. E depois que o soube do centurião, ele deu o corpo a José. E ele comprou um pano de linho, e tendo descido, envolveu no pano e deitou-o em uma sepultura lavrada na rocha, e rolou uma pedra para a porta da sepultura. E Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado. Vamos para o próximo capítulo. 16. E passando o Shabat, Maria
Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir e ungí-lo. Tá vendo? Esse ungí-lo não é no sentido de um olhinho na testa, não. Elas queriam passar o óleo, né, no corpo dele todo. Era costume da época. E de manhã cedo, ao nascer do sol do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? A pedra pesada, quem vai tirar a pedra para a gente entrar? E quando elas olharam, elas viram que a pedra já havia sido revolvida, porque era muito grande. E entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, e ele está ressuscitado. Não está aqui. Eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Lembra que Jesus tinha dito que quando ele morresse, ele iria ressuscitar e iria adiante para a Galiléia. Então, o que os discípulos teriam que fazer? Vamos para a Galiléia ficar esperando Jesus, porque ele disse que ia para lá depois de morrer. Mas muitos nem acreditavam. Nem acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. A gente vai ver isso aí nas leituras. Versículo 8. E saindo elas rapidamente, fugiram da sepultura, porque elas tremiam e estavam assombradas, e nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo. Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Está vendo? Eles nem acreditaram. Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles que caminhavam para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram, mas nem ainda estes creram. Depois, ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração. Lembra da dureza de coração, da insensibilidade espiritual? Por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo. Agora aqui já é um texto normativo. Isso é uma ordem. É assim que vocês vão fazer. Então vamos nos ater ao texto. O que Jesus disse para os discípulos fazer? Tudo o que aconteceu daqui para trás foi o que Jesus fez. Serviu de exemplo, confrontou religiosidade, enfim. Tudo da forma que ele fez. Agora, como vocês vão fazer, discípulos? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a ordem é pregar o quê? O evangelho. A ordem é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Não como hoje a gente vê muita gente indo atrás de sinais, só indo por causa de sinais. Não. Os sinais seguem os que creem, por eu crer em Jesus, por eu ter sido alcançado pela graça, porque o evangelho foi pregado para mim, eu me entreguei a ele, então sinais vão me acompanhar. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A gente já vai ver mais para frente sobre essas novas línguas. Pegarão em serpentes e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém.
Ponto. É isso. Amém. Então eles foram e cumpriram. O que Jesus disse? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O foco da pregação é evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo entra como um sacramento da igreja de Cristo. Vocês vão expulsar demônios, vão libertar pessoas. E se tiver enfermos, imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ponto. O que passa disso não está no ensino de Cristo. Mas vamos deixar isso mais para frente. Essa leitura vai se repetir nos outros evangelhos. Nós vamos ver o que os apóstolos fizeram, como que os santos apóstolos fizeram. E aí você mesmo vai fazendo uma comparação do que acontece nos dias de hoje. E assim você vai interpretando da maneira correta a palavra de Deus. Gente, terminamos o primeiro livro. É motivo de comemorar. Coloque aí nos comentários aí, ó. Graças a Deus, mais um livro concluído, né? Mais um não, né? O primeiro livro. Coloque aí nos comentários. Vou colocar aqui, ó. Graças a Deus. Glória a Deus. Sou grato. Enfim, faça uma declaração aí. Eu vou colocar aqui, ó. Graças a Deus. Concluímos a leitura de um livro. Graças a Deus. Primeiro livro, hein? Primeiro livro concluído aqui do nosso clube. Graças a Deus. Vamos seguir, vamos em frente. Temos ainda aí muitos dias pela frente. O ano está só começando, mas vai dar certo. Se Deus quiser, acredite. A gente se encontra amanhã. Espero que no mesmo horário, que você também faça a sua leitura no mesmo horário, para que isso se torne um hábito saudável na sua vida, tá bom? Tchau, tchau. Até mais.